Hoje a gente vai iniciar nosso grupo de estudos em terapia cognitivo-comportamental breve para a prevenção do suicídio. E antes da gente iniciar, eu quero saber quem aqui atende pacientes com ideação. Comenta aqui no chat para eu saber uma coisa. Digita eu. E quem não tiver ainda experiência com pacientes que estão apresentando ideação, também me conta aqui no chat. Ou fiquem à vontade também para abrir o microfone e falar comigo nesse momento. Pode abrir o microfone, quem se sentir à vontade. Também me contem quem aqui já tem pacientes que tentaram suicídio. Temos aqui alguns estudantes. Que bom receber estudantes, saber que vocês já vão sair com esse diferencial da graduação, que é algo que muitos de nós, profissionais formados, não saímos com esse conhecimento, e vamos aprimorar e entender o manejo após a formação. Tem profissional nesse momento, hoje? Me conta quem aqui atende pessoas que já tentaram o suicídio. Muitos estudantes, legal. E conta a vocês que são estudantes, se vocês já tiveram alguma disciplina, já participaram de algum curso que seja sobre intervenção em crise, dentro e fora de sessão. Me conta aqui se vocês têm conhecimento sobre isso. Se tiver profissional aqui agora, também me conta se vocês sabem manejar crise dentro e fora do atendimento de vocês. E os estudantes também, fiquem à vontade para me contar se já tiveram alguma formação dentro da faculdade ou fora da faculdade sobre intervenção em crise. Que legal, Najara. Clarissa fala que ainda não. Então, muito bem. Estou entendendo, então, quem está aqui nesse momento de início são pessoas que ainda não atenderam pacientes apresentando comportamento suicida ou ideação, ou até mesmo com histórico de tentativa prévia. Então, vamos lá iniciar o nosso encontro. Eu me chamo Terezinha Oliveira, para quem não me conhece, eu estudo sobre suicídio desde 2017, desde que eu estava ali no meio da minha graduação em psicologia, e vim aprimorando meus estudos sobre suicídio, trauma, luto, e assim eu fui seguindo. Tenho formação de base, é a Gestalt terapia, mas foi o suicídio que me fez ampliar a minha conexão com outras abordagens. Então, já fiz curso sobre manejo do suicídio, no psicodrama, na psicanálise, na TCC, e aí chegou em 2019, eu comecei a ouvir falar sobre DBT, e eu ainda não tinha me formado. Mas só lá em 2022 que eu comecei a estudar sobre DBT, e foi a partir da DBT que eu comecei a ter interesse em entender um pouco mais sobre TCC. Então, talvez tenha aqui algumas pessoas que não têm como abordagem principal a TCC. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque a linguagem que eu vou utilizar aqui com vocês, todo mundo vai ficar na mesma página, e se não ficar na mesma página, vocês têm liberdade para usar o chat e se comunicar comigo, e a gente vai conversando. E quando eu me deparei com a DBT, para mim, casou muito com o meu trabalho com a Gestalt terapia, casou muito com o meu trabalho que eu desenvolvo com o MDR, com trauma, e eu falei, nossa, vou procurar saber mais. E esse livro que a gente vai utilizar nesses encontros, que é esse do Brian Hood, ele é novo, ele foi traduzido para o Brasil em 2024, então ele é relativamente novo para a gente aqui,
um adendo que eu vou fazer sobre esse livro, que ele vem do contexto norte-americano, e aqui temos muitas realidades brasileiras. É um contexto que quem já teve a oportunidade de ler o livro, já viu alguma coisinha sobre ele, vai saber que é um protocolo, que tem uma pegada mais de ambulatório do que da clínica, em particular, mas a gente dá perfeitamente para pegar esse protocolo e adaptar para os nossos atendimentos. Então, como é que vai funcionar o GE? Os nossos encontros, eles podem ser feita uma leitura prévia ou não, vai depender do tempo de vocês. Nesse nosso primeiro encontro, eu não mandei previamente quais os capítulos que iríamos utilizar aqui, mas a partir dessa semana, eu tanto vou mandar quais são os capítulos que a gente vai falar no próximo encontro, como também algumas tarefas para quem tiver disponibilidade de tempo, né, e interesse em começar a articular o raciocínio clínico quando a gente está falando dessa abordagem com pacientes que apresentam ideação suicida ou estão ali no momento de crise ou do que a TCC chama de modo suicida. Peço a colaboração de todos que vão estar aqui no sentido de contribuições, porque eu não quero me colocar nesse lugar da detentora do saber, quero construir aqui juntos. Então, o livro eu condensei as partes essenciais que o livro traz, e eu vou aqui estar facilitando essa aprendizagem juntos. Mas pode ser que tenha alguém aqui que leu também e fala, nossa, Terezinha, esse ponto aqui me chamou muita atenção, queria discutir um pouco mais sobre isso, e a gente conversa. Então, eu vou seguindo, apresentando os capítulos. Em alguns momentos eu vou perguntar, pedir contribuições de vocês. Não vai ser aquele grupo onde toda hora a gente está dialogando, que é para a gente conseguir dar conta em pouco tempo de passar pelos capítulos, mas vai ter esse espaço para a gente discutir e tirar dúvidas. Outra coisa é o respeito. Então, hoje, com essas discussões sobre PBE e afins e tudo mais, a gente não vai entrar nesse quesito, nesse mérito da polêmica, do que é baseado em evidência, quais são os construtos, as metodologias, enfim. Eu vou trazer colaborações de outros saberes que eu tenho, mas vou tentar ser, o meu interesse é buscar ser o mais fiel possível ao que o livro está falando. Então, de uma vez ou outra, eu posso trazer aqui uma contribuição da DBT, uma vez ou outra, eu posso trazer uma colaboração sobre a gestalterapia, e isso integra. Ó, na minha percepção, isso agrega ao nosso raciocínio clínico. Mas eu não vou estar fugindo muito do que o livro traz, para não ficar confuso para vocês, tudo bem? Porque, para mim, a gente conseguir ter várias visões sobre do que é a compreensão do suicídio, para mim, isso agrega na hora do nosso raciocínio clínico, na hora da gente personalizar o plano de tratamento para os nossos pacientes. Tudo bem até aqui? De como vai funcionar? Alguém tem uma dúvida sobre alguma coisa que eu não tenha falado? Então, tudo certo. Vamos seguir. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai passar pelo capítulo 2, 3, 5 e 6. O 6 está em asterisco, porque ele é o capítulo maior e que talvez a gente não feche aqui hoje. O livro está organizado de uma forma que eu particularmente não gostei, porque primeiro ele vem trazendo os conceitos, ele já antecipa de como é que funciona o tratamento, e só lá no capítulo 6 que ele vai trazer, de fato, como é o protocolo na íntegra, em termos das sessões, quantas são, e quais são os objetivos dessas fases do plano de tratamento. Então, hoje, se eu não me engano, a gente vai chegar até ali a fase 1, desse tratamento. Então, vamos lá. Quem está com o livro físico, estejam com ele aí perto de vocês, o meu está aqui. Então, sempre que eu precisar, vou recorrer a ele. Quem está com PDF também já abre. E a gente começa ali no capítulo 2. Eu não comecei pelo capítulo 1, justamente para essa ideia do que é que a gente pode pular. Então, eu vou trazer os capítulos ao longo desses encontros, que eles são os essenciais que fazem sentido para o grupo de estudos. Notem que eu pulei o capítulo 4, que é um capítulo sobre avaliação de risco, que quem já teve nas minhas aulas, no meu workshop, sabe que para avaliação de risco é uma manhã para a gente falar sobre isso, porque não basta ter um checklist ali do que você precisa perguntar. São habilidades, são articulações de raciocínio clínico que a gente precisa fazer sobre avaliação de risco.
Então, vamos seguir. Primeiro capítulo, que é o 2, que a gente vai abordar aqui, é conceitualizando o suicídio, o modo suicida, como a TCC fala. Existem várias teorias que buscam explicar, compreender o que é que acontece desde a ideação suicida até o ato suicida de fato. O que é que acontece? Qual é o processo cognitivo? Quais são as variantes que vão influenciar para esse desfecho, letal ou não letal, no sentido da tentativa de suicídio? Então, aqui no livro, ele vai trazer várias, como o MV, que eu particularmente gosto mais. E tem gente que gosta mais dos 3S. Tem gente que vai gostar mais da teoria interpessoal do suicídio. Mas a TCC, breve, ela foca o modelo da teoria de vulnerabilidade fluida para explicar o modo suicida. Nessa teoria, ela vai dizer que todos nós temos um risco base para o suicídio. Todos nós, independente da gente pensar ou não sobre tentar tirar a própria vida, sobre não querer estar vivo, todos nós temos essa linha de base, que vai falar das variantes que vão influenciar para alguém começar a pensar em suicídio, já que são multifatores que vão estar ali agindo. E esses fatores, ela traz que são os riscos dinâmicos e os riscos estáticos. Os estáticos são aquelas coisas que não dependem da pessoa, já estão ali. É o histórico familiar dela, que pode ser de questões de saúde mental, pode ser alguma doença que ela tenha, pode ser uma questão de gênero, que temos o gênero masculino como um grupo que é vulnerável ao suicídio, pode ser a idade, que já sabemos que pessoas de 15 a 29 anos têm um risco maior, mas pessoas que estão lá na terceira idade também possuem uma vulnerabilidade para o suicídio. Então, são todas aquelas situações que falam sobre quem a pessoa é. Não tem como mudar o gênero dela, no sentido de como ela se identifica, não tem como mudar o passado, aquilo que já aconteceu na vida dela, e outros fatores que a gente, em terapia, tenta trazer recursos e uma compreensão maior para a pessoa se apropriar da história dela. E os riscos dinâmicos são aqueles que vão mudar de acordo com o que estiver acontecendo na vida daquela pessoa, que basicamente são os estressores ou os gatilhos. Eu prefiro usar o termo estressores, que pode ser conflitos interpessoais com o pai, com a mãe, no trabalho, com o cônjuge, sentimentos diversos que estão ligados ao suicídio, o desemprego, o uso de substâncias, ter um diagnóstico em saúde mental. Então, são aquelas coisas que mudam de acordo com o que estiver acontecendo na vida daquela pessoa. A vulnerabilidade fluida, como esse mesmo nome está dizendo, vai demonstrar que o quê? Que o risco, ele muda de acordo com o tempo. Então, alguém pode apresentar um risco, vai para o suicídio hoje, de manhã, e pode acontecer alguma coisa na vida dela, 12 horas, que aquilo vai trazer um risco aumentado para ela de suicídio. E ela sai do risco da linha de base que ela apresenta para entrar no que a gente chama de risco agudo ao suicídio. Então, aqui tem um esquema, um diagrama, que tem lá no livro, logo nesse capítulo 2, que ele vai explicar o que é que compõe a linha de base, que basicamente é o que eu acabei de falar, me repetindo, e como é que a pessoa caminha para esse risco agudo. Então, aqui ele traz que na linha de base temos 4 aspectos, tanto na linha de base quanto no risco agudo, que é composto por comportamento, a cognição, que são os pensamentos dessa pessoa, e com a forma como ela está raciocinando, de forma geral, no dia a dia, como ela analisa as coisas que acontecem com ela, as emoções e o componente físico dela, que vai incluir tanto esses fatores demográficos, quanto condições médicas, quanto questões genéticas que ela possa apresentar ali. Então, essa coisa toda aqui, a gente já vai saber com história clínica, com o discurso do paciente, e os eventos ativadores são as queixas que ele vai trazer, que, olha, eu estou buscando terapia porque eu estou passando por um processo difícil no meu casamento, o meu emprego está muito desafiador, ou estou tendo pensamentos negativos que estão me assustando, e a gente vai buscar entender que pensamentos negativos são esses. Então, são todas as coisas que tiram o nosso paciente
da linha de base dele, do habitual dele. E pode ser um estressor tamanho para essa pessoa que leve ela para esse risco agudo, que vai ter os mesmos componentes na linha de base, porém vão ter componentes que são potencialmente perigosos, que ameaçam a vida dessa pessoa. Então, basicamente, alguém pode chegar no nosso consultório no risco da linha de base, pode ser alguém que tenha um histórico até de tentativa, mas nesse momento não tem um planejamento, uma pessoa que está ali percebendo que as ideações estão ficando frequentes, que está sendo mais intenso o sofrimento, e pode ser que alguém chegue no nosso consultório com risco agudo, em crise, ou saindo de uma tentativa de suicídio, e a gente sabe que nos primeiros meses ali após uma tentativa, a pessoa está muito vulnerável, e uma nova tentativa pode ser feita. Então, são esses dois casos que a gente pode receber no nosso consultório, e eu coloquei essas setinhas para indicar que não necessariamente esse risco vai ser estático, a gente vai flutuar entre esses dois polos, e o nosso objetivo com a TCC breve para prevenção do suicídio é que a pessoa se empodere de quais são os fatores do risco na linha de base dela, e ela consiga gerenciar para que sempre que ela perceba que, olha, meus estressores estão começando a ser ativados e pode me levar para uma crise, eu consiga agir de forma efetiva para voltar para a minha linha de base. Até aqui, estão acompanhando? Estou indo muito rápida? Me dê esse feedback. Pronto. Muito bem. Então, vamos usar o exemplo aqui do João. Lá no livro, ele vai apresentar 3 casos. E vocês, não sei se vocês já puderam observar, que no livro são casos que são uma pessoa saindo de uma crise, ou já ali num risco agudo. E eu falei, não, vou trabalhar com o João, que o João ainda não fez uma tentativa, mas já tem elementos que a gente pode trabalhar com ele, trazendo para um contexto brasileiro da coisa, e a gente vai usar o caso do João, não só nesse encontro, mas nos próximos. Então, o João vai estar aqui conosco e se apropriem da história de João. Então, aquele diagrama que eu mostrei antes, eu construí um, trazendo para o caso de João, para a gente poder exemplificar para o nosso paciente aqui do grupo de estudos. Quem já tem a TCC como abordagem, guia principal, sabe que a gente precisa trabalhar com conceitualização de caso e formulação. São os nossos guias, são as nossas referências para a gente perceber se sim, a gente está fazendo um plano de tratamento que ele é adequado para aquele paciente, para a gente notar como esse paciente chegou, como ele está ficando, e qual o caminho que a gente está desenvolvendo para que ele alcance e tenha alta e vá embora para casa. Então, isso aqui, esse diagrama, também serve como nosso guia, quando a gente está falando de conceitualizar esse caso com o nosso paciente. Esse diagrama, ele deve ser construído junto com o paciente. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa construção colaborativa, mais para frente. Mas voltando aqui para o nosso caso, João, ele apresenta, esse é o diagrama dele, de como ele chega no nosso atendimento. Então, ele tem apresentado uma dificuldade em pedir ajuda, mesmo que ele esteja lá no nosso consultório, ele está falando que, nossa, ele demorou muito para tomar essa decisão de procurar ajuda profissional, que foi muito difícil falar com a namorada dele sobre isso, porque ele estava sentindo muita vergonha, porque o pai dele faleceu por suicídio, então temos aí um fator de risco que ele é um enlutado, um sobrevivente, e ainda não sabemos muito bem o contexto dessa morte desse pai. João também faz uso de substâncias, mas ele comenta que é um uso esporádico. Ele bebe de vez em quando, às vezes ele bebe um pouco mais, quando ele está muito mal, mas até então não apresenta um uso abusivo de álcool. Ele também me conta que, quando ele tinha 16 para 17 anos, ele fez uma tentativa de suicídio, que ele não sabe muito bem se foi uma tentativa, porque ele descreve uma situação de autolesão. E aqui é muito importante que a gente fale que é um ambiente de estudo,
Se alguém aqui, em algum momento, se sentir engatilhado, tiver algum pensamento que seja nocivo a si mesmo, saia do encontro. Saia do encontro, fale com a sua pessoa de confiança, fale com um profissional que te acompanha. Se não estiver acompanhado por algum profissional, fale com alguém que você confia sobre o que você está sentindo. E também pode me chamar lá no WhatsApp, no privado, que a gente também pode ter um momento de conversa, um momento de acolhimento. Então, prestem atenção nesse autocuidado com vocês, enquanto a gente vai aqui falando de vida, falando de morte, falando sobre sofrimento. Tudo ok, gente? Vou seguir. Então, o histórico de tentativa de suicídio de João não está muito claro para ele. E também não vai estar para a gente, antes da gente escutar qual é a narrativa que vem desse histórico de tentativa. Ele também me fala de uma dificuldade em gerenciar quando ele está triste, quando ele está com raiva, e ele não sabe muito bem o que fazer com essas emoções, ele só fica muito irritadiço. Ele tem uma baixa tolerância à frustração, que vamos estar descobrindo o que é que significa isso para ele, porque ele nos conta que eu não sei lidar quando as coisas saem do meu planejado, eu não sei como manejar isso, isso me joga muito para baixo. E ele também me conta de 2 pensamentos que vira e mexe são recorrentes da mente dele, que é, as pessoas não ficam muito tempo na minha vida, e não importa o quanto eu faço, eu não sou suficiente. Nada que eu faço mostra essa suficiência. Então, esse é o risco na linha de base de João. No dia a dia, ela se manifesta dessa forma. E os eventos que tiram João da linha de base é quando ele discute com a namorada, porque isso aciona uma sensação de rejeição nele. Ele acha que a namorada vai terminar com ele, mesmo ela não fazendo ameaça nenhuma, mesmo eles nunca tendo terminado, ele acha que isso vai acontecer. E isso também pode gerar uma ansiedade. E conflitos no ambiente de trabalho. Então, ele me conta que lá no trabalho dele, ele está assumindo uma responsabilidade que não caberia a ele, porque ele não recebe para isso, mas ele está sendo colocado nessa posição e ele tem tido alguns conflitos com a pessoa que é parceira dele no time dele, sobre essa questão de gestão de trabalho. E ele não sabe como resolver isso, porque ele acredita que se ele for falar com a chefia, isso vai pegar mal para ele. Vão ver que ele ainda não tem capacidade de estar gerenciando o trabalho dele, de pegar aquela função, e isso pode implicar nas possíveis promoções que ele venha a ter. Então, ele está com receio de falar com esse chefe, e, ao mesmo tempo, ele está se sentindo sobrecarregado e está com um conflito com esse parceiro de trabalho. Até aqui, pegaram os elementos de João, sabendo que ainda falta muita coisa, mas pegaram aqui a linha de base dele e deu para entender o que seria a linha de base. Alguém quer fazer alguma contribuição? Abrir o microfone. Podem digitar aqui, se tiverem alguma pergunta. Ou que eu conceitue a linha de base de uma outra forma. Então, vou seguir. E quando o João sai dessa linha de base, que é o dia a dia dele, habitualmente, ele vai para o risco agudo. No risco agudo, João, ele interrompe as coisas que ele faz no dia a dia. Então, ele tem uma prática que é de ter uma rotina de corrida, ele tem uma prática de ter um bom café da manhã, de sair devagar para o trabalho. Quando ele entra no risco agudo, a rotina dele começa a embaralhar. Ele percebe que o apetite dele cai muito, que ele não dorme direito, consequentemente, ele não consegue correr, porque ele se sente sem energia, chega do trabalho muito cansado e a mente dele está sempre pensando várias coisas e ele usa o álcool como suporte para conseguir dormir, mas quando ele acorda, ele sente que foi o mesmo que nada, não se sente descansado e, consequentemente, ele começa a pensar que as coisas não vão melhorar.
porque ele já fez várias coisas para tentar resolver o que ele está passando com a namorada, já fez várias coisas para tentar chegar a um acordo ali com o parceiro dele de trabalho, mas ele não está conseguindo, não está sendo suficiente. E ele sente culpa em relação a essas brigas com a namorada, que a gente não sabe muito bem o que é que causa essas brigas ainda. Ele fica triste profundamente, então ele percebe que ele passa a maioria dos dias dele sentindo uma tristeza, que ele nem sabe muito bem de onde é que vem, e uma raiva de si mesmo, porque ele já tentou um monte de coisas para melhorar a situação e ainda não conseguiu. Então, aqui temos elementos que demonstram esse risco agudo dele. Todos esses elementos, tanto no risco, na linha de base, tanto no risco agudo, eles interagem de forma complexa, de forma interseccional. Por isso que tem esse diagrama aqui com várias setas. E essa explicação a gente também vai dar para João, de que, olha, está percebendo como tudo isso que você está me contando influencia um ao outro? E a gente vai explicar para ele, de uma linguagem que ele possa entender, o que é que seria o risco na linha de base e o que é que seria o risco agudo. Então, o diagrama ele vai funcionar tanto para nós, terapeutas, termos uma clareza, em forma de desenho e clara, o que é que está acontecendo com esse paciente, como também o paciente identificar quais são os sinais dele de alerta, de que, olha, eu estou caminhando para o risco agudo, e consiga compreender como as coisas estão se influenciando mutuamente para poder saber do que é que eu preciso. Qual é a habilidade que eu preciso agora para diminuir a intensidade de todas essas coisas que estão influenciando a eu me sentir mal, a eu pensar em tentar tirar minha própria vida. E aqui a gente entra no que a TCC breve vai chamar de modo suicida. Lembra que eu falei da teoria de vulnerabilidade fluida? A teoria da vulnerabilidade fluida vai trazer que, olha, todos nós temos um risco na linha de base, que é formada por elementos dinâmicos e estáticos, e quando a pessoa sai dessa linha de base, ela entra no modo suicida dela, que é esse risco agudo. E esse modo suicida vai compor o que a gente chama de crise suicida. Na crise, a pessoa tem um aumento dos pensamentos recorrentes de tentar tirar a própria vida, e ela pode planejar sobre isso, ou ela pode ter um ato sobre isso, e isso vai depender das questões, dos riscos que a gente chama de estáticos, que são as questões de personalidade dela. Se há ali uma impulsividade, isso aumenta o risco dessa pessoa. Quais são as emoções presentes? Se tem culpa, se tem vergonha, se tem raiva. Os comportamentos que ela vai ter nesse processo de crise. E as reações físicas. Então, nos comportamentos, pode ter uma maior impulsividade, pode ter um comportamento de aumento de uso de substâncias. Nas reações físicas, a gente pode notar ou uma letargia da pessoa, ou uma agitação motora dessa pessoa. E aqui é muito importante a gente entender sobre crise, sobre sistema nervoso, simpático e parasimpático, para que a gente também eduque o nosso paciente do que é que acontece no corpo dele quando ele está em crise. Que o nosso cérebro, ele funciona nesse modo que só tem 3 reações: ou a gente vai fugir, ou a gente vai enfrentar, ou a gente vai congelar na situação. E no modo suicida, a gente está tentando acabar com alguma coisa que está nos causando muito mal. A gente não quer mais ter essa sensação de volume 100 no fone, porque está insuportável, está intolerável nos ouvidos. E a gente só quer se livrar daquilo. E a gente não raciocina muito bem quando a gente está no nosso modo suicida, porque a nossa visão está de túnel. A gente só está mirando acabar com aquilo que está nos causando muito mal. E o nosso paciente precisa ser educado sobre o sistema nervoso, para ele entender também o que é quando ele está se sentindo muito bem, onde o sistema nervoso dele está calmo, está tranquilo, está se sentindo seguro, e quando o sistema nervoso dele está ativado,
não está se sentindo seguro, não está conseguindo relaxar. E o que é que ele vai fazer com esses elementos quando ele perceber que está indo para um polo que não vai prevenir a vida dele? Então, a TCC, breve, ela busca diminuir o risco na linha de base. O nosso trabalho vai ser baseado na linha de base, literalmente. Porém, quando a pessoa chega no risco agudo, o nosso foco é reduzir a crise. O nosso foco é mitigar o sofrimento daquela pessoa. A gente não desenvolve nenhum tipo de habilidade com alguém que está em crise. Que a pessoa, como eu disse, a mente dela, o cérebro dela está ativado. Ela não vai assimilar nem aprender nada que a gente esteja ali ensinando. Então, uma vez que essa pessoa chega no risco agudo dela, no modo suicida, a gente vai diminuir essa crise para ela voltar para a linha de base, e quando a gente voltar para a linha de base, a gente vai introduzir novas habilidades, novos ensinamentos. Então, desenvolvendo habilidades, aumentando os fatores protetivos e trazendo ferramentas para que essa pessoa perceba quando a crise dela está chegando e o que é que ela vai fazer quando essa crise chegar. Então, aqui eu coloco um adendo sobre o que eu acabei de falar, né? Quando a pessoa chega em risco agudo, o foco é atenuar a crise, mas a longo prazo devemos tratar as questões na linha de base, porque é essa a premissa da TCC. Ela entende que você, tratando o que está ali na linha de base, não é que o risco vai desaparecer, porque temos ali fatores que são estáticos, não vão mudar. Mas tratando a linha de base, a gente previne e reduz as chances de alguém vir a tentar o suicídio. Então, o nosso foco não é necessariamente fazer com que a pessoa, de imediato, ela não tenha ideação suicida, mas que ela se empodere dessa linha de base dela e consiga desenvolver essas habilidades que vão prevenir uma tentativa de suicídio. Por quê? Se a pessoa tentar e o desfecho for fatal, a gente não trabalha mais. Acabou o nosso tratamento, não tem mais o que ser feito. Então, sempre a crise, ela vai ser prioridade de prevenir essa vida, e a longo prazo, a gente trabalhar com elementos que diminuam ainda mais as chances dela fazer uma tentativa de suicídio. Até aqui, alguma dúvida? Querem apontar alguma coisa do livro que eu não falei? E sobre os modelos de suicídio, gente, lá no livro ele traz alguns, quem tiver interesse, vai lá. Eu particularmente gosto mais do modelo motivacional integrado evolutivo, do comportamento suicida, mas de vulnerabilidade fluida, ele também é muito interessante. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Fazer algum comentário? Então, vamos seguindo. Então, aqui a gente entra no próximo capítulo, que é os princípios básicos desse tratamento. Para a TCCB, ele vai trazer 3 principais. A linguagem do terapeuta, a aliança terapêutica e o consentimento informado do tratamento, que vamos falar sobre isso. Mas eu também queria destacar um estudo que houve sobre prevenção do suicídio e quais seriam as competências clínicas que um terapeuta, um psicólogo que trabalha com pacientes com risco suicida precisa desenvolver. E ele elenca 7. O primeiro é atitudes e abordagem, que vai falar da nossa postura, da forma como a gente se comunica com o nosso paciente, como a gente se adequa à necessidade desse paciente. Nossa compreensão sobre suicídio, e isso vai para além da TCC. 3, coleta de informações acuradas para avaliação. Então, hoje temos alguns instrumentos que nos permitem avaliar esse risco fluido da pessoa, sessão a sessão, de tempos em tempos. 4, saber fazer uma boa formulação do risco de suicídio, entendendo que hoje ainda não há uma ferramenta que diga assim, com certeza essa pessoa vai tentar. Com certeza essa pessoa não vai tentar. Ainda não temos essa ferramenta, mas a formulação de risco, ela é essencial, sessão a sessão, até a pessoa atenuar o risco agudo dela. E a gente vai trazer mais espaços nessa formulação, mas ainda assim, continuar fazendo essa avaliação.
Desenvolver um plano de tratamento e serviços. Então, a pessoa que ela está nesse tratamento conosco, ela pode ter ali o nosso tratamento como principal, mas também pode ter outros tratamentos agregados, tratamento medicamentoso, essa pessoa pode se beneficiar de um AT, essa pessoa pode se beneficiar de outros profissionais da saúde que vão agregar nesse processo de tratamento dela. Manejo dos cuidados, que tem relação com o nosso cuidado e também com esse cuidado com o paciente fora de sessões. E o 7 é conhecimento de questões legais e regulatórias relacionadas ao suicídio. Então, aqui no nosso caso, temos as fichas. Ai, meu Deus, me fugiu da memória. A ficha que a gente tem que preencher quando chega um paciente que ele tem ideação ou já fez tentativa, que é uma ficha que é utilizada para que as pesquisas a nível de Brasil aconteçam sobre pessoas que apresentam algum comportamento suicida, que eu me esqueci agora elas, que elas são obrigatórias. As questões envolvendo o nosso conselho, registros, o nosso compromisso com pessoas que estão apresentando o risco à vida. Então, aqui eu coloquei em forma de quadro as 3 habilidades, 3 competências que a TCC ela traz, que são essenciais do clínico desenvolver, que é a linguagem. Então, hoje, há muitas críticas sobre quem usa suicidalidade para falar sobre suicídio. Porque o que seria suicidalidade? O que seria comportamento suicida? São termos guarda-chuvas e muito vastos que não diz sobre o que a pessoa está falando. Então, quem está comigo desde o começo, já viu alguma aula minha no passado, lembra que eu falava suicidalidade da pessoa. Comportamento suicida. Mas isso não quer dizer muita coisa, por isso que é muito importante discriminar se eu estou falando de ideação suicida, se eu estou falando de pessoas que estão planejando o suicídio, se eu estou falando de pessoas que já tentaram o suicídio e não teve um desfecho fatal, ou se eu estou falando do suicídio de fato. Então, a linguagem é importante, como também não usar termos que são pejorativos para essas pessoas. Eu, por exemplo, não entendo se foi a tradução, por que decidiram usar esse termo modo suicida. Que eu fico, gente, por quê? Não consigo compreender, não consigo gostar dessa ideia de usar paciente suicida, modo suicida, para falar dessas pessoas. Mas vamos lá. Outras coisas que não se fala de jeito nenhum é a pessoa suicida, como eu acabei de dizer, ou a pessoa que cometeu suicídio. Esses termos que acredito que vocês, que estão interessados nessa temática, já devem ter visto essa discussão por aí, seja em posts no Instagram, sejam em palestras de forma geral sobre comunicação e linguagem ao falar de uma pessoa que tem apresentado esse sofrimento. Então, aqui eu destaco que o suicídio é um ato deliberado de tentar tirar a própria vida, né? A autolesão não suicida, que às vezes é confundida com uma tentativa, a autolesão é um comportamento onde a pessoa ela está com a intenção de causar dano a si, mas não necessariamente de tirar a própria vida. A autolesão, muitas vezes, ela é utilizada para regular emocionalmente. Então, se a coisa está muito difícil a nível sensorial, físico, a pessoa ela causa um dano a si, o nosso cérebro envia lá um monte de coisas que aliviam a dor, e isso dá uma sensação para ela de que essa dor diminuiu. Porém, a longo prazo, a autolesão, ela é uma vulnerabilidade ao suicídio, porque a pessoa vai aumentando a sua tolerância à dor, a pessoa, nesse processo, também pode começar a apresentar ambivalência sobre a morte. E a gente precisa investigar quando alguém nos conta sobre tentativa de suicídio, para entender se houve uma intenção, de fato, de se matar, ou se ela estava tentando se regular emocionalmente, fazendo aquele dano a si mesma. E a tentativa de suicídio, que é o ato autodirigido, não fatal, mas com a intenção de morrer. Então, essas são as principais que eu coloquei aqui. Se eu não me engano, no livro, acredito que ele apresenta outras. Pronto, ele chama atenção sobre termos que a gente não deve usar, como suicídio completado, suicídio bem-sucedido, suicídio fracassado, são coisas que a gente não fala. Então, ele vai trazer aqui isso que eu acabei de falar.
e depois ele segue para a aliança terapêutica. A aliança terapêutica, muitas pessoas pensam que é sobre vínculo, sobre o paciente estar conectado emocionalmente a mim, etc. E é uma parte, sim, da aliança terapêutica, mas não se resume a isso. A aliança terapêutica, por si só, ela não vai trazer de forma eficiente ao longo prazo o que a gente quer, que é reduzir as chances dessa pessoa vir a tentar o suicídio. Então, aqui está no processo, a aliança terapêutica está no processo de eu entender quais são as minhas crenças pessoais sobre alguém que tenta tirar a própria vida, quais são as minhas percepções pessoais de alguém que, por exemplo, briga com a namorada e depois pensa em tirar a própria vida. São elementos que a gente precisa se perguntar. Porque inconsciente, sem a gente se dar conta, pode surgir essas interferências de crença enquanto a gente está lá no cliente, da gente ser impaciente, da gente ficar com preguiça de atender, da gente fazer pouco caso e duvidar que realmente essa pessoa vai vir a tentar o suicídio. Então, são coisas que, particularmente, vale a pena você tirar um momento e refletir sobre isso. E se encontrar que, sim, tem um pré-conceito sobre essas pessoas, tem uma pré-ideia, eu trabalhar isso. Seja na supervisão, que é um ótimo lugar para a gente discutir sobre essas questões, seja na terapia pessoal, seja no grupo de outros psicólogos. Outra coisa, o fortalecimento, a adesão ao tratamento está associada à redução de autolesão não suicida. Então, há indícios, ele traz que tem pesquisas que dizem que sim, a aliança terapêutica forte reduz a autolesão não suicida, mas ainda não há fatos, né, baseados em evidências que digam assim, a aliança terapêutica previne, de fato, que a pessoa não tente o suicídio, mas ainda assim é um fator de promoção de saúde, porque se a pessoa está vinculada comigo, ela continua indo nas sessões, ela é colaborativa, tem ali uma ponte entre vida e morte, e é ótimo que isso aconteça. Mas se o meu paciente ele não está se comunicando comigo, talvez por conta dessa linguagem que eu estou utilizando, talvez por algo muito distanciado dele, ou tirando a autonomia desse paciente, talvez ele se desconecte. Então, eu preciso estar alinhado nesses 3 pontos. A aliança terapêutica, ela vai falar sobre colaboração, sobre construção de objetivos, sobre as tarefas entre as sessões e, por fim, o vínculo desse paciente comigo. O consentimento formado são todas aquelas partes burocráticas que começam desde o contato de oi, você tem vaga? Oi, quanto é a sessão? Começa dali. Então, o tratamento que eu tenho com o cliente nesse processo, o tratamento que eu vou ter no primeiro encontro, de explicar como é que funciona a terapia comigo, porque aqui estamos em 16 pessoas. Todas as 16 podem utilizar a TCC-B, a TCC-BEV, mas cada uma vai ter um jeito de explicar, cada um vai ter um jeito de conduzir as sessões, cada um vai ter um jeito de expor os limites, expor o que aceita e o que não aceita durante esse tratamento, e isso é individual, então a gente também precisa pensar sobre o nosso trabalho para poder passar isso para as pessoas. Explicar quais são os riscos, e aqui ele traz que o risco é, se é um paciente que tem histórico de múltiplas tentativas, ou é um paciente que a gente sabe que o risco dele agudo está agudíssimo por conta de algo que está acontecendo no presente. E não necessariamente ele tem poder para influenciar diretamente essa realidade, o risco dele pode estar alto, se os fatores protetivos forem baixos. Então, eu tenho que comunicar, olha, o seu risco é X, está acontecendo isso, aquilo outro com você, a gente fez aqui esse levantamento em torno da sua linha de base, e há uma possibilidade de acontecer uma tentativa de suicídio, João. Significa que isso vai acontecer? Não, porque o meu trabalho aqui é me comprometer com você para que isso não aconteça. Mas há uma chance. Então, ele também precisa saber disso. Porque há alguns pacientes que chegam com essa expectativa de que a gente vai apertar botões ou que na nossa bola de cristal vai aparecer exatamente o que precisamos fazer, o que essa pessoa precisa fazer, e o risco vai ser eliminado por completo.
Então, ele precisa saber dos riscos envolvidos durante esse acompanhamento. Os benefícios, que é a gente sempre criar esperança para essa pessoa no longo prazo, sessão a sessão. De qual é o benefício dele estar nesse tratamento, qual é o benefício dele treinar as habilidades fora da sessão, qual é o benefício dele prestar atenção no que está acontecendo no corpo dele e na mente dele. Questões ligadas ao sigilo, quando acontecem essas quebras, e ele vai ficar sabendo quando acontecer essa quebra, ele vai ser a pessoa que vai dar o contato de emergência e dizer assim, pode falar com essas pessoas quando você precisar. Expectativas, quais são as expectativas de João? Porque a nossa é de prevenir o suicídio, é de que essa pessoa, ela melhore a ponto dela receber alta e estar bem. Mas quais são as expectativas de João? A gente precisa levantar, isso precisa ser falado. Acordos, faltas, desmarcações, falta de respeito dentro das sessões, o que você não tolera nos seus atendimentos. Tudo isso precisa ser levantado nos primeiros encontros. E a autonomia, sempre, ela precisa ser preservada. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o espaço, ele é conjunto, não é só dele. Porque há um diálogo, né? Há uma frase que a gente fala, esse espaço é seu, e tudo mais. Mas eu costumo dizer que o espaço é nosso, é meu e é seu. E se é nosso, ambas as pessoas precisam respeitar esse espaço. Eu vou respeitar a sua autonomia, porque você é uma pessoa, você vai respeitar a minha autonomia como profissional, porque eu também tenho deveres a cumprir que são para além de você. Então, eu não guardo segredo. Se acontecer de eu precisar quebrar o meu sigilo, eu vou quebrar, porque eu tenho um dever com o meu código de ética. Não é porque, nossa, você está me pedindo para não contar. Eu até gostaria de não contar, mas tem algo maior do que eu, que diz que eu preciso contar, se eu realmente estou colaborando para que você preserve a sua vida. E a pessoa precisa saber disso. Quando a gente dá autonomia para o paciente, dizer, nosso tratamento vai ser dessa forma, eu vou propor X, Y, Z. Você concorda? Concordo. Vai ter dia que eu vou chegar e vou dizer, João, vamos fazer X? E você vai dizer, eu não estou afim. E eu vou insistir naquilo, porque eu entendo que há um benefício a longo prazo, mesmo você não querendo fazer. Mas eu vou sempre estar te perguntando, o que é que você acha da gente experimentar X coisa hoje? O que é que você acha da gente treinar X habilidade? Que eu estou percebendo, pelo que você está me trazendo, que a gente precisa fortalecer essa habilidade. O que é que você acha? Eu estou chamando o paciente para colaborar comigo no plano dele, no acompanhamento dele. Quando a gente não inclui o paciente nessas decisões, é capaz que a motivação dele diminua, que aconteçam omissões, que ele saia, eu não coloquei aqui, mas que ele abandone o tratamento também. Então, são coisas que podem acontecer. A TCC breve é um tratamento que ajuda os indivíduos a escolherem a vida, apesar das situações desafiadoras. O que me apaixonou muito pela DBT, agora saindo um pouco, foi essa ideia de você pode construir uma vida que faça sentido para você, que te guie baseado nos seus valores, ainda que você tenha que lidar com muitas situações difíceis, que você tenha que lidar com a dor. E o nosso foco aqui vai ser que você caminhe em direção ao que é muito valioso para você e a quem é muito valioso para você. E se distancie daquilo que bloqueia ou impede que você viva essa vida valiosa. Então, aqui a gente está quase no final desse capítulo. Deixa eu saber se tem alguma dúvida até aqui, se alguém quer pontuar alguma coisa. Não? Então vamos lá para o monitoramento do progresso. A gente está quase acabando nosso encontro hoje. Qual a melhor forma de saber que algo está dando certo? O que é que vocês acham? Me contem aqui, podem abrir o microfone. Como é que a gente sabe que algo realmente está funcionando? Oi, estão me escutando? Deixa eu ver se vocês estão... Todo mundo com câmera fechada, não vejo vocês. Mudanças na prática. Especifica mais.
Essa é uma coisa que a gente também vai pedir ao paciente. Descreve mais, porque ele pode dizer, eu estou bem. Bem como, João? Fala para mim o que é que está bem. Então, eu vou te pedir, Arielle, o que é que seria essa mudança na prática? A Natália contribui aqui com o retorno das atividades diárias, talvez, sim, as coisas que ele já fazia. Ou seja, estou entendendo que é perguntar diretamente para o paciente, seria isso? Ou escutar o relato dele espontâneo sobre essa descrição do que é a mudança. A Clarice diz, quando percebe que o paciente está desenvolvendo habilidade para se autorregular, sim, que ele está aplicando na prática. A avaliação do engajamento em 7, sim. Então, juntou duas coisas, né? Aqui estou com avaliação, ótimo, porque a gente pode usar algum tipo de ferramenta clínica e as perguntas diretas do que é que está acontecendo no dia a dia de João, para que ele nos conte realmente que a coisa está dando certo. E assim é. Então, aqui a TCC, ela traz essa ideia de sistemas de feedback e monitoramento. Aqui eu não incluí também, mas eu vou falar um pouco de follow-up, já, já. Então, os sistemas de feedback, eles vão facilitar com que nós, psicólogos, e os pacientes identifiquem quando uma resposta ao tratamento, ela está sendo insuficiente, seja no início, seja durante o tratamento, e que a gente corrija isso o mais rápido possível. O sistema de feedback, ele vai trazer uma eficiência do nosso trabalho, da gente não estar insistindo em uma coisa que para nós parece benéfico, mas que para o paciente não está rolando, não está melhorando, seja porque aquela técnica em específico não está funcionando para ele, não significa que a técnica não funciona em forma geral, mas para ele, naquele momento, não está sendo legal, ou está sendo insuficiente e precisa de outras, ou precisa treinar mais aquela habilidade, e a gente corrija isso o mais breve possível. Como também ele consiga perceber que, nossa, essas técnicas aqui, elas são o meu padrão ouro, digamos assim, para mim. Mas, para João é isso, e para Mariazinha pode ser que, nossa, todas essas não funcionam para elas funcionam um outro grupo de ferramentas. E perguntar diretamente sempre vai ser um bom termômetro. Da gente pedir para o paciente descrever o que é que seria essa melhora, para ele me contar na prática, se tivesse uma câmera filmando ele, o que é que seria essa melhora na prática, e a gente conseguir visualizar como é que ele está gerenciando aqueles estressores lá na vida dele. Então, o que é que a gente vai avaliar quando a gente fala de monitoramento? A ideação suicida, frequência, situações que ela ocorre, como geralmente são esses pensamentos ou essas imagens mentais, a qualidade subjetiva do sono, porque ele pode dizer que está dormindo, mas ele não acorda descansado, e a gente precisa saber o que está acontecendo. As crenças relacionadas ao suicídio, que é aquelas crenças que surgem tanto lá na linha de base, de uma forma mais sutil, como também no risco agudo, que é a maior intensidade, que demonstra uma intencionalidade de não querer estar vivo, e não necessariamente de um plano, ou de ir ter um ato suicida. O uso de substâncias, se esse uso está alto, está baixo, está abusivo. Alguns pacientes, a gente vai recomendar que, olha, fulano, você usa X substâncias, cocaína. Você usa cocaína. A cocaína faz isso, isso e isso no seu sistema nervoso. Isso piora o seu quadro. O que é que você acha da gente trabalhar na perspectiva de redução de danos? Ou o que é que você acha de parar de usar essa substância durante um tempo? E a gente vai esperar com que esse paciente nos diga o que é que ele acha, o que é que ele deixa de achar, se ele concorda, discorda. Autonomia. Se ele disser que, olha, Teresa, eu não tenho condição de parar. É a cocaína que me levanta de manhã para ir trabalhar. E, às vezes, se a gente tirar essa cocaína, vai declinar. Então, a gente está lidando com um risco que é fluido. Cocaína faz bem à saúde? Não faz. Álcool faz bem à saúde? Não faz. E a gente bebe. Então, não demonizar
alguns comportamentos ou uso de substâncias que as pessoas podem estar fazendo. Mas a gente vai sempre dizer por que é importante reduzir ou parar o consumo naquele período que o risco está mais alto, por exemplo, ou que ele percebe que o copinho dele de água está começando a encher em direção ao modo suicida. Grau de estresse. Pode ser também que houve uma resolução na briga com a namorada, houve uma resolução ali das situações deles estressantes, mas para ele, o sistema nervoso dele ainda está muito ativo de que esse problema vai voltar, de que ainda não acabou, mesmo parecendo que acabou. Então, a gente tem que checar com ele como ele está se sentindo em relação às situações que estão acontecendo na vida dele. E como é que a gente vai monitorar isso? A partir das coisas que vocês já falaram aqui, que é perguntar diretamente nas sessões, realizar follow-up quando necessário. O follow-up é aquele contato breve entre sessões. Então, se eu combinei com o João que ele vai fazer higiene do sono pelo menos 3 vezes na semana, ou ele vai tentar fazer, ou ele vai buscar fazer todos os dias a partir daquele momento, eu posso combinar com o João de que, olha, nossa sessão está sendo hoje, terça-feira, e eu vou combinar com você de na sexta-feira eu mandar mensagem para saber como é que foi esses primeiros dias de implementação dessa rotina. Tudo bem, João? Tudo bem. Na sexta-feira eu vou mandar uma mensagem para João perguntando, e aí, cara, como é que foi? Como é que foi para você? Foi difícil? O que é que funcionou já nesses primeiros dias? Aí João vai falar assim, nossa, eu não consegui estabelecer um horário certo para dormir. Aí eu vou falar, poxa, João, isso é essencial, o que é que está acontecendo para você não conseguir? E a gente vai conversar ali rapidinho, e eu já vou oferecer orientação para esse paciente, fazer ajustes dentro daquela implementação para ele, para que não se passe uma semana para João me dizer que ele não conseguiu estabelecer alguns parâmetros para realizar a higiene do sono dele. Então, a gente já corrige mais rápido, sem ter esse gap de uma semana. Contexto atual, então, a gente também trazendo para o paciente, isso aqui mudou. Olha, você percebeu que você está conseguindo gerenciar isso, aquilo, outro? Porque, às vezes, o paciente, ele não está percebendo que ele está tendo uma melhora. Ele está agarrado a algo, em termos de crença, sem perceber o todo. E a gente que vai estar ali nesse papel de trazer para ele essa visualização também. Notar a duração desse sintoma. Se antes ele dizia que, nossa, tinha uma frequência de ideação que, ao longo do dia, era assim, acontecia de manhã, de tarde, de noite, toda hora, o tempo todo. Não necessariamente estava ali presente um estressor, mas eu sentia essa sensação ruim, eu tinha esses pensamentos, e me parece que agora melhorou do nada. E não foi do nada, foi o treino de habilidade, não foi do nada, foi porque você está conseguindo autogerenciar as suas sensações. Que é muita coisa para a pessoa quando ela está no modo suicida. Tem os pensamentos e tem o que está acontecendo no corpo dela. E tem todas as reações fisiológicas. Isso é muito desafiador para a pessoa, se ela tem pouco amparo, se a rede dela de proteção é baixa. Então, são todas essas coisas que a gente vai trazer nesse monitoramento. E aqui eu coloquei a tabela que está lá na página 59, com algumas escalas que a gente pode usar no nosso atendimento. Então, eu marquei algumas que são mais comuns, que talvez vocês também conheçam, que é o inventário de depressão de Beck. Lá tem questões que avaliam a ideação, a qualidade do sono e o estresse. Marquei também o PHQ-9, que é outro instrumento, que vai, ali a gente vai poder fazer um levantamento da ideação, da qualidade do sono e também do estresse e outras questões ligadas à saúde. A escala de ideação suicida, que é especificamente apenas para a ideação, e o Suicide Cognition Scale, que ele também vai marcar sobre as crenças suicidas. Aqui, percebam que ele não traz o L-Ramp, ele não traz... Qual é o outro, gente, que ele também usa para ideação suicida? A escala de Columbia, ele não tem outros instrumentos nesse quadro que também são validados. Eu, particularmente, acho o L-Ramp, assim, gigantesco. Se alguém já fez,
já usou, me conta aqui. Eu acho que eu só usei ele uma vez. E a escala de Columbia, que é uma escala que eu gosto de usar, apesar dela ter algumas críticas também a ela. Eu tenho que criticar várias coisas, gente. Mas são todas ferramentas que a gente pode agregar e perceber o que é válido para João, o que é válido para Maria, o que é válido para Pedro, e a gente ir fazendo essa costura do que funciona para cada paciente. O livro vai trazer isso, que nós temos liberdade de fazer essa escolha. A gente já sabe quais são as validadas, a gente já sabe quais perguntas são essenciais de serem feitas, e a gente vai colocar elas para o paciente à medida que foram demonstradas que há uma necessidade para isso. O risco de suicídio, ele flutua. Logo, as decisões clínicas e o plano de tratamento podem se alterar para reduzir o risco, e de acordo com a necessidade dos pacientes também. Então, vai ser essa via de mão dupla do paciente comigo estar colaborando, da gente perceber em que momentos esse risco tem flutuado e sempre tentar trazer esse risco para a linha de base. Depois, dentro desse capítulo, ele vai trazer uma parte sobre tentativa de suicídio e hospitalização. Lá no início, tinha menos pessoas, e eu tinha perguntado quem aqui atende pacientes que já fizeram uma tentativa e quem atende, quem sabe fazer manejo de crise. Agora que chegaram novas pessoas, deixa eu saber se alguém atualmente atende, alguém que já tentou o suicídio. Ninguém? Então, vamos seguir. Na breve, a Arielle fala que atende no SUS. Então, se ela atende no SUS, caso de urgência, com certeza ela deve entender sobre o manejo de crise dentro e fora do serviço. E, em caso de urgência, ela vê todo tipo de manifestação, imagino. A Kíria também. A Michelle está com um paciente que se autolesiona. O Ranieri está com um paciente que já indica aí, a depender da temporalidade dessas tentativas, que talvez seja um risco crônico, depende do que está acontecendo na vida desse paciente. 3 tentativas. Então, antes eu tinha trazido essa pergunta sobre intervenção em crise, porque também é uma habilidade que, eventualmente, a gente vai precisar desenvolver, como manejar crise dentro e fora de sessões, principalmente para aqueles casos que chegam no modo suicida, que é o risco agudo. Então, a TCC breve, ela demonstrou que ela reduz o risco significativamente para aqueles pacientes que já fizeram uma tentativa e que, quando há uma implementação fidedigna desse plano, as chances de reduzir uma tentativa durante e depois do tratamento, ela aumenta. E ela traz essa recordação que o risco, ele não é completamente eliminado, porque todos nós, sejam pessoas que nunca pensarem, aquelas que já pensaram em suicídio, temos um risco na linha de base. Lembra disso lá no início? E o que vai dizer se eu estou mais vulnerável ou não ao suicídio é como essa minha linha de base interage de forma complexa para me vulnerabilizar ou não. E também os meus fatores protetivos para o suicídio. Para alguns pacientes, o risco pode ser crônico e persistente. O livro também traz que de 3 a 6 meses do início do tratamento, se alguém fizer uma tentativa, que eu errei na digitação, mas ele traz que se alguém tem uma tentativa, né, de 3 a 6 meses logo no início do tratamento, presume-se que essa pessoa tem uma vulnerabilidade persistente ao suicídio, ou uma vulnerabilidade crônica, e que ainda a gente não trabalhou o suficiente em alguma questão que está lá na linha de base, e que isso não foi possível reduzir ainda o risco dela. E talvez a gente tenha que mexer no plano para voltar naquilo que a gente deixou passar, ou naquele fator que a gente percebe que já trabalhou, mas que precisa voltar para trabalhar mais intensamente para reduzir essa tentativa.
Então, após uma tentativa de suicídio, a gente precisa realizar uma avaliação narrativa dessa crise, entender qual foi o contexto dela desde o início. Talvez alguns de vocês saibam fazer análise em cadeia, análise de elos perdidos, que é uma coisa muito comum na DBT. Aqui no nosso plano, mais lá na frente, ele vai trazer um pouco sobre essa avaliação narrativa de forma mais descritiva, mas basicamente é para a gente entender o contexto antes e durante dessa crise. O que é que aconteceu, quais foram os gatilhos, se a pessoa percebeu ou não percebeu que estava acontecendo, identificar aqueles componentes, né, os componentes cognitivos, comportamentais, emocionais e físicos que estavam lá nesse contexto de crise, avaliar qual foi a eficácia do plano de resposta à crise e o domínio das habilidades que a gente já tenha ensinado para essa pessoa. Você percebeu que está em crise. Você usou o plano de resposta, o plano de segurança, seu plano de crise, seja lá o termo que queira usar? Terezinha, não usei. Aí a gente, aquele momento que a gente bota a mão na cabeça e fala, por que, João, você não usou? Se você tinha um plano. E era só seguir o plano. Então, eu sou uma pessoa que eu uso o recurso do humor. Seja para aqueles pacientes que eles são mais rígidos e duros, no sentido de serem muito, sabe, aquela pessoa mais fria, que tenta a distância conosco, mesmo com aqueles, eu uso isso, porque isso fala do meu eu terapeuta. E vocês, quem não descobriu, ainda vai descobrir como é o eu terapeuta de vocês. Então, para mim, o humor é um recurso importante. E eu percebo que tem um efeito, que é eficiente dentro dos meus pacientes. Com alguns eu utilizo mais, com outros eu utilizo menos. Isso vai depender do que é que esse meu paciente está demandando de mim. E nisso a gente pode confrontar e avaliar essa eficácia do plano. Se precisa mexer em algo no plano, se o paciente precisa colaborar mais na execução desse plano, que também, assim como a avaliação do risco suicida, ela não é fixa, o plano de resposta à crise, ela também não é fixa, não deve ser. Ela pode mudar de acordo com o que estiver acontecendo ou de acordo com a temporalidade desse plano que foi feito. E é o paciente que vai nos contar se ele está sendo eficaz ou não. Depois disso, o terapeuta e o paciente vão avaliar, né, o que eu acabei de dizer, se está dando certo ou não esse plano, e reajustar o plano de tratamento como um todo, seja para voltar ou acrescentar coisas que não foram colocadas. E aí a gente vai seguindo nesse processo até entrar agora no capítulo 6, no comecinho, não, do 5, né? Já que a gente está, a gente entrou no 6 agora, no panorama. E aí a gente segue para o final. O que é que tem de diferente da TCC breve para a TCC clássica, tradicional? Na TCC breve, não vai ter essa enrolação, entre aspas, de eu estar com medo de falar de suicídio com esse paciente, porque o meu paciente, ele já sabe que ele vai fazer essa terapia para prevenir o risco de suicídio dele. Já está claro desde o início que o nosso foco é a prevenção do suicídio. A TCC, ela vai dar conta, né, daquela visão dos sintomas, ansiedade, depressão, etc. Não necessariamente a TCC breve, ela não vai olhar para sintomas, vai olhar para os sintomas. Mas o objetivo dela maior é reduzir as questões ligadas à vulnerabilidade de uma tentativa de suicídio. Então, as habilidades, tudo vai ser construído em torno de aumentar os recursos internos dessa pessoa para que ela previna uma tentativa de suicídio ou, caso ela venha entrar na crise, no modo suicida, ela tenha recursos para gerenciar essa crise. Vocês também percebem que outra diferença tem? Além dessa? Querem contribuir? Alguém que já leu ou que já usa esse protocolo? Não? Então, vou seguindo. Então, o protocolo, ao todo, ele tem 12 sessões. E, a depender do paciente, o clínico vai decidir se vão ter 10, se vão ter 12, podendo ter mais. Mas o protocolo ele traz 12 sessões para a gente trabalhar com esses pacientes. E essas 12 sessões vão ser divididas em fase.
Na fase 1, o nosso foco é manejo e estabilização da crise, porque ele parte desse pressuposto, como eu mencionei, que eles estão em um ambiente ambulatorial. Então, a pessoa está vindo de uma crise ou ela está no modo suicida dela bem ativado. E na nossa clínica particular, a gente sabe que não necessariamente a pessoa vai chegar em crise. Não necessariamente, mas ela pode chegar com um risco agudo. Agudo no sentido de, estou me sentindo que pode vir alguma coisa impossível, mas eu ainda não tenho um plano. Ou estou percebendo que os pensamentos têm aumentado, mas eu também ainda não tenho um plano, nunca fiz uma tentativa, não tenho um histórico de tentativa, que são coisas que me contam sobre a linha de base dessa pessoa. E o meu objetivo vai ser manejar e estabilizar essa pessoa e trazer recursos. Na fase 2, a gente vai trabalhar com as crenças e os padrões cognitivos ligados ao suicídio dessa pessoa. E, por fim, a fase 3 vai ser o treino de habilidades e prevenção de recaída. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, a gente vai entrar na fase 1 e a gente vai parar na fase 1 e no próximo encontro a gente segue nas outras fases desse protocolo. Então, de novo, trago aqui João, relembrando um pouquinho de qual é a linha de base de João. E o risco agudo de João. Aqui eu queria provocar vocês, no sentido da gente pensar juntos antes de eu seguir. Por onde vocês começariam? João chegou hoje no consultório de vocês. Qual seria o objetivo de vocês com o João? João tem que sair dessa sessão sabendo o quê? Sobre o tratamento? Ou quais são as intervenções terapêuticas que você já iria propor para João? Deixa eu botar aqui ele no risco agudo. O que vocês perguntariam? Quem quiser ligar o microfone, abrir a câmera, falar um pouquinho também, estejam à vontade. E aí, gente? Não tenham medo, principalmente vocês, estudantes. Por onde é que vocês começariam? O que é que vocês trariam para João, se eles chegassem com essa queixa no consultório de vocês? Agora fiquei com dúvida. Se estão escrevendo, se não querem contribuir. Então, vou seguir. Se quiserem contribuir, podem escrever, eu vou abrir o microfone, levantar a mão. Então, aqui eu coloquei, de novo, da página 70, que ele vai trazer essa descrição da fase 1, 2 e 3, e ele vai marcando também os objetivos de cada intervenção, no que ela interfere, no comportamento, emoção, cognição e no físico desse paciente. Depois vocês podem olhar e consultar lá na página 70. Mesmo tendo essa ordem em termos de intervenções, não necessariamente a gente vai utilizar tudo que está aqui para todos os pacientes. Isso vai depender de cada caso. Na primeira fase, os objetivos com o João vai ser avaliar narrativamente a história do paciente com suicídio. Lembram que ele é enlutado por suicídio, o pai dele morreu dessa forma, então a gente também busca essa informação de como é que foi o contexto dessa morte, o que é que ele sabe sobre isso, porque a gente não sabe ainda se foi algo recente, se era quando ele era criança ou adolescente, então a gente vai buscar trazer esses elementos dentro da narrativa, e também qual é a história dele com esse processo de pensar na própria morte, de desejar não estar vivo. Quando isso começou, quando ele percebe que isso ficou mais presente no dia a dia dele, como é que foi lá essa tentativa no passado. Então, a gente já vai estar fazendo avaliação narrativa.
já vai estar fazendo avaliação de risco à medida que a gente vai conversando e dialogando com esse paciente para perceber qual é o risco naquele momento do encontro. Nosso foco, se a gente percebe que, olha, João está apresentando aqui, no risco agudo dele, alguns comportamentos que podem colocar ele em perigo, como o aumento do consumo de álcool. Se João dirige, isso é preocupante, porque talvez ele esteja dirigindo alcoolizado. Ele também está tendo insônia recorrente, então, em termos de reflexo, de agilidade, etc., ele está no trânsito, também não seja tão interessante. Ele também está apresentando uma raiva de si mesmo profunda. A gente aqui, nesse contexto que eu coloquei, a gente não sabe algumas coisas em termos de personalidade sobre o João, para saber se ele é uma pessoa impulsiva ou não, se ele tem algum outro... se ele costuma se colocar em risco, se tem algum comportamento de risco que pode ser. A gente ainda também não sabe, e através da avaliação narrativa que a gente vai saber se João tem um plano de suicídio ou não tem. Então, de primeira, a gente já pode propor um plano de segurança, um plano de resposta à crise. Lá no apêndice, tem um modelo que vocês podem utilizar do plano de segurança. Depois me contem se vocês têm interesse que a gente reserve algum momento do nosso grupo de estudos para fazer juntos um plano de segurança, um plano de crise nosso, pessoal. Então, eu sempre sugiro que os terapeutas eles se apropriem tanto das habilidades das ferramentas, fazendo mesmo. Porque mesmo que a gente, nossa, Terezinha, nunca pensei na minha vida em suicídio, que isso nunca aconteça, massa, vou torcer para que isso nunca aconteça. Mas você, com certeza, lida com situações difíceis. Com certeza tem aquele dia que você fala, nossa, eu queria estar numa bolha e não ter que lidar com problema nenhum. Ou hoje eu não queria ter que lidar com fulano lá do meu trabalho, ou fulano lá da minha casa, da minha família. Tem aquele dia. E o plano de segurança também pode ser um recurso para as nossas crises emocionais, para quando a gente não está bem. Então, acho muito válido cada pessoa ter o seu plano de segurança, consultar de vez em quando para poder modificá-lo com o tempo. Controle do estímulo do sono, porque ele me disse que está tendo insônias recorrentes, então a gente vai fazer um trabalho de psicoeducar, que é a nossa ferramenta master, a psicoeducação. Educar esse paciente sobre o porquê ele precisa dormir, como é que o sono influencia na autorregulação emocional dele, como o sono vai influenciar todas as outras coisas dele. O treino de habilidade de relaxamento, o treino de habilidade de mindfulness. Explicar para o meu paciente a diferença entre relaxamento e mindfulness, porque muitas pessoas chegam no nosso consultório achando que relaxamento é mindfulness, e vice-versa. E a gente vai explicar, olha, João, você está me contando aqui que na sua linha de base, a gente identificou, na linha de base não, aqui no risco agudo, a gente identificou que você está tendo uma perda de apetite. Você passa o dia todo sem comer. Mas o seu corpo, ele precisa de nutrição. Sem nutrição, ele não se desenvolve. Talvez, vamos pensar comigo, você esteja se sentindo tão mal a ponto de você não estar percebendo os sinais do seu corpo que dizem que sim, você está com fome. E quando a gente está num modo muito assim, eu preciso correr, eu preciso enfrentar alguma situação, o nosso cérebro entende que, olha, não é hora de você comer, é hora de você sair correndo. Ou é hora de você sair na porrada com alguém ou com alguma situação. Então, ele não vai mandar sinais de que, olha, come aí, porque eu estou com fome. Então, a gente vai trabalhar com habilidades de relaxamento para que você se sinta fisiologicamente mais relaxado e consiga aumentar sua autopercepção corporal. E, consequentemente, você vai se sentir melhor, as suas tensões vão diminuir. Então, a gente vai treinar habilidades de relaxamento. E o mindfulness vai servir para outras coisas. Sabe esses pensamentos que você tem frequentemente? Muitas vezes a gente se sente oprimido por esses pensamentos, como se eles fossem muito gigantescos, e a gente não tem força para lidar com eles. E aí que entra o clichê, João. Nem tudo que a gente pensa é real. Senão a gente pensava assim, R$1 milhão. R$1 milhão.
Esquina de casa, R$ 1 milhão. E a gente saía e dava de cara com uma letra de R$ 1 milhão, voltava para casa feliz. Faz sentido para você, João? A gente conversa. Aí, de novo, eu aqui trazendo humor, que é a minha forma de explicar. E ele vai dizer, faz sentido, realmente. Então, é isso que a gente tem que aprender, a olhar para os nossos pensamentos, sejam para eles positivos ou negativos, de que, olha, não necessariamente porque eu estou tendo uma ideia aqui, ela é 100% verdadeira. E eu só consigo trazer essa reflexão se eu me distancio, se eu crio ferramentas para, nossa, minha mente está fazendo o que ela faz, que é pensar, me trazer imagens, me trazer situações. O meu coração, ele bate sem eu precisar dizer, bate aí agora que eu preciso, né, de sangue. Eu não preciso falar isso, ele simplesmente bate. E a minha mente simplesmente faz o que ela faz, que é pensar, que é trazer elementos. Faz sentido, João? E a gente vai dialogando para explicar mindfulness para esse paciente e depois apresentar qual vai ser a primeira ferramenta dentro dessas habilidades que a gente vai introduzir nos nossos atendimentos. Fez sentido para vocês essa explicação de algumas coisas que a gente pode trabalhar na primeira fase, que é o objetivo estabilizar e manejar o risco? Pronto, perfeito. Então, com o João, que vai seguir conosco nos nossos próximos encontros, a gente fecha aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês durante esse processo. O João vai continuar com a gente. Durante a semana eu vou mandar, né, o que a gente vai trabalhar nos próximos. A gente ainda está no capítulo 6, certo? Então, quem for ler essa semana, ou mesmo aqueles que não vão ler, para saber que a gente parou no capítulo 6, a gente vai seguir com ele nos nossos próximos encontros. Durante a semana, eu vou mandar lá os outros capítulos que a gente vai abordar no próximo, e também uma coisa para a gente pensar em competência clínica, que é de raciocínio clínico, para a gente ir pensando e aquecendo lá para o nosso próximo encontro, sábado que vem. Me conta como é que foram para vocês, aceito feedback, tanto aqui, agora, quanto lá no privado, ou lá no nosso grupo do WhatsApp, para que eu consiga melhorar e trazer coisas que realmente sejam pertinentes para vocês no nosso próximo encontro. Quem fez registro, por favor, me marque no Instagram, porque isso faz com que outras pessoas cheguem no meu perfil e a gente consiga multiplicar a quantidade de profissionais da psicologia que entendem e sabem manejar o risco dentro do consultório. E eu quero tirar uma foto com vocês. Quem puder abrir a câmera. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Mas alguém vai abrir. Esse é o momento. Olá, pessoal. Bom ver vocês. Deixa eu tirar o print primeiro. 1, 2, 3. Arrume um cabelo, passe um batom. Foi. A primeira foi. Agora uma fotinha de celular para registrar esse primeiro nosso encontro. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, que é muito precioso, ainda mais no sábado. E a gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, pode mandar lá no WhatsApp. Beijinho, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.